Audiobook Roubadores de Infância. Autor Adeildo Silva. Capítulo 6. Tinha tudo para dar certo e deu errado. Tinha tudo para dar errado e deu certo. 1 mais 1 é igual a 3. A Bíblia conta a história de duas pessoas. Uma tinha tudo para dar certo e deu errado. Outra tinha tudo para dar errado e deu certo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Segundo Samuel 9, 3-7. Este homem chamado Mefibosete nasceu no palácio junto com os príncipes na casa do rei. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, filho de Saul, rei de Israel. Um dia saíram Saul, Jonatas e seu irmão para a guerra e os três morreram. Quando a notícia da morte dele chegou ao palácio, a ama de Mefibosete pegou ele no colo e saiu correndo, porque ele era da linhagem de Saul, e tendo morrido o avô e o pai, Mefibosete possivelmente seria o sucessor no trono. A ama tentou proteger o futuro rei de Israel. A história conta que quando a ama correu com o menino, ela o deixou cair, e Mefibosete partiu os 2 pés, ficando aleijado. Analise comigo. Nenhum aleijado poderia entrar no palácio, muito menos no templo, e jamais ser rei, ainda que um dia ele tivesse essa possibilidade de ser. Mefibosete era levado para uma cidade chamada Lodebar. Esse nome significa Lo, não, e Debar, pastos verdejantes. Alegria, paz, graça. Se juntarmos as duas palavras, temos um significado horrível. Vemos que ele foi para uma cidade que não tinha amor, alegria, esperança, paz e nem graça. Ele foi roubado da sua infância, saiu do palácio para um lugar de miséria, para o meio dos pobres. No versículo 12 do mesmo capítulo, conta que ele estava nessa cidade, aleijado, pobre, mendigo e deixado de lado. Quando eu estava a ler esta passagem, reparei que Mefibosete teve um filho, o qual o chamou Mica, que significa migalha. Davi manda chamar Mefibosete para o palácio. Isso porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, pai de Mefibosete, que se um deles morresse, o outro cuidava dos seus filhos, e Jonatas morreu. Então Davi cumpre a promessa. Quando Davi manda chamá-lo, Mefibosete estava se sentindo imundo. Há várias coisas que o povo de Israel tem como imundo, porém, vou destacar 2: morto e o cachorro. Quando Mefibosete é chamado, ele faz uma afirmação: eu sou um cão morto. Ora, ele estava se considerando duplamente imundo, sem valor algum, mas o rei mandou chamá-lo mesmo assim. Vemos na Bíblia que Jesus é o rei, e talvez, às vezes, você tenha se sentido perdido em Lodebar, pensando que não havia mais solução, abandonado pelos pais, esquecido por todos, deixado para trás, excluído da sociedade. Mas o rei manda lhe chamar. Há um encontro com ele. O que mais me impressiona nessa história é que quando ele vai para o palácio, ele leva Mica, que tinha nascido num lugar terrível de pobreza, sem esperança, e ao contrário do pai, ele não foi para lá. Ele já nasceu lá. Ele saiu da pobreza para o palácio. Há um texto na Bíblia que eu amo muito, em 1 Samuel, capítulo 2, versos de 6-8, que diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado.
para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Talvez muita coisa tenha dado errado na sua vida, mas pode dar certo a partir de hoje. Dessa forma, eu termino este capítulo dizendo que assim seja com seus filhos. Eles terão uma vida de sucesso, mesmo que você tenha tido uma vida de fracasso. Os filhos serão muito melhores que os pais. É o meu desejo.